Sem poder jogar em casa, em 2016 o Botafogo decidiu mandar os jogos do segundo semestre na Ilha do Governador. Em parceria com a Portuguesa, transformou o estádio Luso-Brasileiro em Arena Botafogo, um campo tradicional que remete ao futebol de outros tempos, num bairro cuja história tem traços alvinegros. E ali viveria um momento importante. O time que vinha mal encontrou o caminho das vitórias, bateu grandes times, arrancou da zona de rebaixamento para a 5ª posição. Na volta à primeira divisão, conquistou uma vaga na Libertadores. Uma campanha inesquecível. Aquela arrancada em 2016, que a gente saiu de 17º, lá da zona de rebaixamento, terminou o ano em 5º, conseguindo a vaga para a Libertadores, eu acho que ela teve 3 aspectos principais assim, que ajudaram o Botafogo. Para mim, a entrada de 5 jogadores naquele time do Botafogo daquele ano que ajudaram o time para levar o time para a Libertadores. A gente teve, claro, vários jogadores estavam jogando bem. Você vê que o Diogo Barbosa fez uma temporada espetacular naquele ano. O Ayrton foi muito bem. Vários jogadores foram bem, mas para mim teve 5 pilares naquele time. Um foi a entrada do Sidão no time. Ele fez uma temporada espetacular, resolveu o problema que o Botafogo tinha, porque o Botafogo vinha mal com o Elton Leite. O outro também que ajudou foi o Carly, também que resolveu ali na defesa. Ele entrou no time e o Botafogo melhorou muito. Ele fez uma temporada espetacular. No meio, o outro pilar era o Camilo, que chega desde aquela partida contra o Inter já fazendo gol, dando assistência, e foi o que ele fez praticamente o restante da temporada inteira. Ele participou muito com gols e assistências, era um dos pilares daquele time. E lá na frente, claro, a entrada do ataque que levou realmente o Botafogo a conseguir fazer gols. Era um ataque que tinha velocidade, tinha habilidade, e são 2 jogadores que faziam gols mesmo, que eram o Neilton e o Sassá. Então, para mim, a entrada desses 5 jogadores no time foi decisiva para que o Botafogo conseguisse classificação para a Libertadores naquele ano. Além da entrada desses 5 jogadores, eu acho que sem o Jair Ventura naquele ano o Botafogo não conseguiria ir para a Libertadores. O Botafogo é uma nova cara, a gente vinha com o Ricardo Gomes muito mal. O Jair estreia, o Botafogo começa vencendo lá no Morumbi contra o São Paulo. O Botafogo até chegava a oscilar, mas ele conseguiu muito mais vitórias e empates do que resultados negativos, como vinha acontecendo com o Ricardo Gomes. E o terceiro aspecto importante para mim naquele ano foi o Botafogo ter estabelecido uma casa. O Botafogo vinha rodando aí por Volta Redonda, Juiz de Fora. Os jogos em casa ele ficava viajando, então para mim estabelecer um lugar para você jogar foi fundamental. E a escolha do Luso-Brasileiro, que o Botafogo já tinha ido bem em 2005, quando dividiu ali o estádio com o Flamengo, voltar aqui foi excelente para o Botafogo. Os resultados ali foram positivos, tinha muitas vitórias para o Botafogo. Jogar ali, a gente transformou o estádio num caldeirão. É um estádio que você botava muita pressão no adversário, a torcida jogava junto com o time, todo mundo ficou empolgado. Então, para mim, esses 3 motivos ajudaram muito o Botafogo a dar aquela arrancada em 2016. Então, depois que foi confirmado que o Botafogo viria jogar aqui na Ilha do Governador, no estádio da Portuguesa, a gente teve depois a notícia de que a estreia seria lá contra o Flamengo. É um jogo que mexe com o torcedor. Uma semana antes, o torcedor já muda a rotina dele, ele passa a pensar diferente, ele fica concentrado só aquilo, ele já vivencia o clássico muito antes do dia do jogo. Para mim é sempre assim. E quando começou o jogo, tudo o que a gente esperava já se confirmou. Um jogo difícil, um jogo brigado, um jogo de ânimos exaltados. O Flamengo sai na frente e aí a torcida já começa a pensar assim, a torcida do Botafogo, que já é desconfiada, já começava a pensar assim, pô, será que isso aqui vai dar certo? Mas acabou que deu. O Botafogo, logo depois que o Flamengo abre o placar, ele consegue um empate com o Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa solta uma bomba da esquerda, um golaço, um chute de mais de 100 km por hora. E aquilo ali já mostrou que o time teria garra e tal, conseguiria reagir no jogo. E aí o Botafogo leva um empate para o intervalo, mas no segundo tempo, o time do Flamengo, que não era ruim, um time que era bom naquele ano, estava muito bem, consegue a virada para 3-1. E aí o torcedor novamente pensava, caraca, se é possível que a gente vai estrear aqui com essa derrota, vai estrear com a derrota para o Flamengo. Mas aí não, o Botafogo novamente, mesma coisa no gol do Diogo Barbosa, o Botafogo mostrou que teria reação, faz um gol com o Neilton e tem aquele empate com um gol, o único gol que o Salgueiro fez pelo Botafogo, que foi um golaço. Então depois que o Botafogo conseguiu empatar aquele jogo, conseguiu aquela reação na partida, quando a partida parecia já perdida, eu acho que aquilo ali foi essencial para mostrar para o torcedor que era um time diferente. Eu acho que o torcedor saiu com aquela sensação daquele dia, daquele jogo do 3-3 contra o Flamengo, assim, poxa, esse time aí é brigador, esse time aí é guerreiro, a gente tem bons jogadores e a gente vai conseguir fazer uma campanha boa aqui. Essa foi a sensação que eu saí naquele dia. Cara, o Palmeiras, naquele ano ele viria ser campeão do Brasileiro. Eu fui para aquele jogo, eu vi que a torcida do Palmeiras compareceu em peso, eles estavam animados, estavam sentindo que naquele ano o time poderia ser campeão. E eu esperava um jogo muito mais difícil do que foi para o Botafogo. Aquela partida, para mim, acho que todo torcedor vai lembrar, aquela partida é a partida do Neilton.
foi um jogador que foi bem a temporada toda pelo Botafogo, mas aquele jogo realmente foi ali que acho que ele caiu nas graças do torcedor. Ele já vinha bem, já tinha feito gol contra o Inter fora de casa, mas aquele jogo ali ele arrebentou. Ele faz 2 golaços. O primeiro gol ele sai nas costas do Zé Roberto com um passe do Lindoto, chega sozinho na área e dá um baita chute. No segundo gol ele dribla 2 jogadores, deixa os 2 na saudade, completamente perdido. O Botafogo até chegou a sofrer um gol ali, o jogo ficou 2-1, mas acho que aquele jogo ali, nenhum torcedor botafoguense achava assim, a gente vai sofrer um empate. O Botafogo estava muito bem. E o Camilo logo depois fez o gol de pênalti, o terceiro gol do Botafogo, para fechar o placar, 3-1, uma grande vitória. Mas claro, como eu falei, o Botafogo viria pegar ali muitos adversários difíceis naquele campeonato. O Botafogo tinha um time bom, mas todos os times que vinham pela frente eram grandes times. E aí veio o Grêmio. Se o Palmeiras viria a ser campeão brasileiro aquele ano, o Grêmio viria a ser campeão na Copa do Brasil. Então, assim, você vê que os adversários que o Botafogo pegava, mesmo o Botafogo sendo um bom time, não eram adversários fáceis. Tinha o Luan, que estava em grande fase já naquela época. Para mim, se o jogo contra o Palmeiras foi o jogo do Neilton, esse jogo contra o Grêmio, acho que não tem como o torcedor do Botafogo lembrar de outra coisa a não ser da bicicleta do Camilo. Eu vi aquele Botafogo de 2007... que também fazia muitos gols com o Dodô, eram vários golaços que o Botafogo fazia, mas aquele gol do Camilo, eu vendo do estádio, a pancada que foi, que praticamente deu para ouvir a pancada, tanto do pé dele, quanto depois a bola batendo na rede, cara, aquilo foi um golaço. Eu achei aquilo ali, toda a torcida ficou maluca na hora, ninguém conseguiu, assim, acreditar no que estava vendo, porque era um gol absurdo que o Botafogo tinha feito. Eu lembro que eu estava bem perto, assim, da torcida do Grêmio, nem a torcida do Grêmio acreditou naquele gol, todo mundo ficava se olhando assim ao redor, porque as arquibancadas eram próximas, e foi uma reação assim bizarra, todo mundo espantado com o que tinha acontecido. O Botafogo faz um gol com o Sassá logo depois, que mostrava que seria um artilheiro do Botafogo naquele ano, que vinha fazendo um gol atrás do outro. Sempre que a bola ia para ele, ele tinha vigor físico, ele corria, ele ganhava dos adversários e finalizava muito bem, finaliza até hoje. Nessa época ele estava arrebentando. Quando o Botafogo faz o segundo gol com o Sassá, eu falei assim, ninguém tira mais da gente esse jogo não, esse jogo aí o Botafogo vai ganhar. Contra o Corinthians, cara, pra mim foi o jogo que eu cheguei mais confiante na arena. O Corinthians naquele ano não tava bem. Foi o jogo que eu mais senti que dava o Botafogo superar assim, o adversário, dava pra sair com a vitória. O Corinthians veio com uma massa aqui, cara. Eles chegaram realmente, a torcida do Corinthians é diferente. Nesse jogo aí, pra mim, essa vitória contra o Corinthians, ela tem que ser muito creditada à defesa do pênalti que o Sidão fez. Ele pegou um pênalti, evitou ali o que poderia ser uma reação do Corinthians no jogo. O Neilton faz um golaço por cobertura. O Diogo Barbosa faz um golaço. O Diogo Barbosa naquele ano estava arrebentando antes dele se machucar. Ele foi fundamental para o Botafogo. E foi uma vitória tranquila que nos deu ainda mais confiança para os outros jogos ali em casa. Confirmou as expectativas do torcedor. A minha era que o Botafogo ia chegar lá, ia vencer. Eu já estava com esse sentimento de quem viesse pela frente ali, o Botafogo realmente ia deixar pelo caminho. E foi o que aconteceu. Era um adversário que, apesar dele estar brigando para não cair naquele ano ele acabou rebaixado, é sempre difícil você pegar quem está lá embaixo. O Sidão faz uma defesa absurda nesse jogo, num lance que o Vitinho sai arrancando lá de trás, vem passando, vem correndo e chega na cara do Sidão. O Sidão consegue defender. E esse jogo para o Botafogo ele é tão difícil que o Botafogo só ganhou com um gol de pênalti. Um pênalti convertido pelo Sassá, que tem aquela técnica de ficar olhando para o goleiro para ver o movimento que o goleiro vai fazer. Não tinha nenhuma chance do goleiro pegar aquela bola. É um gol que é sofrido, um jogo sofrido para o Botafogo. Foram 3 pontos, dos mais suados que o Botafogo conquistou ali. E aquela vitória ali acho que deu mais certeza ainda para a gente que a gente estava no caminho certo. Qual o jogo mais difícil? Cara, o mais difícil para mim foi Botafogo e Galo. Porque por mais que o Botafogo tenha pego o Palmeiras e o Grêmio, que foram os campeões nacionais naquele ano, o Atlético Mineiro tinha um ataque assustador, cara. É assim, tinha o Fred, que sempre é um problema pro Botafogo. Tinha o Robinho também, jogando. Pô, o Robinho é um jogador que o nível técnico dele dispensa comentários. Mas não só por causa desses dois. Quando saía ele, por exemplo, saía o Fred, entrava o Prato, que na época também estava arrebentando.
Aí tinha o Otero, como não era o Otero, era o Casares. O Botafogo tinha bons jogadores no time titular, mas não tinha aquele elenco recheadaço, assim. Então, pra mim, aquele foi o adversário mais difícil que o Botafogo teve que superar. E aí o Botafogo sai na frente com 2-0 logo no primeiro tempo. Levou uma vantagem tranquila pro intervalo. Eu lembro que quando eu tava comprando alguma coisa no intervalo, eu falei assim, pô, tá muito estranho isso, cara. Não é possível 2-0 um timaço desse do Galo, a gente tá assim já com placar fácil. Eu acho que no segundo tempo o Botafogo tem que abrir o olho, porque pode ser que no segundo tempo o Galo venha com tudo e empate essa partida. E foi o que aconteceu. O Galo conseguiu um gol com o Fred, conseguiu um gol com o Leonardo Silva. Só que o torcedor naquela época, o torcedor do Botafogo, ele começou com esse resgate de acreditar e dar força pro time, mesmo quando o time estava mal. Eu lembro que no jogo contra o Santos o Botafogo perde, mas o Botafogo lutou o jogo todo e a torcida reconheceu isso. Então acho que a torcida continuou ajudando o Botafogo naquele jogo contra o Galo. E por isso que os jogadores tiveram raça, e sai aquele gol suado do Cearense. No final do jogo, gol de cabeça de raça. Os jogadores do Atlético Mineiro não acreditavam no que estava acontecendo, a torcida ficou revoltada. E para mim aquele jogo foi excepcional, foi muito importante para o Botafogo naquela arrancada. Foi um dos jogos que mais deram força na Arena Botafogo. Foi esse jogo contra o Atlético, 3-2 para o Botafogo. Então o Estádio Luso Brasileiro, a base que o Botafogo montou ali, a casa que o Botafogo montou ali, se transformou num caldeirão. O Botafogo sem a Arena Botafogo não conseguiria, para mim, chegar até a Libertadores. Você voltar de uma Série B, no primeiro ano de volta na Série A, você conseguir se classificar para a Libertadores, para mim é muito especial. Mostra que aquela arrancada foi uma coisa assim que poucos times poderiam fazer e o Botafogo conseguiu isso. Claro que lá o Botafogo também teve 2 derrotas naquele Campeonato Brasileiro e também houve 3 empates ali. Mas o Botafogo naquele ano que tinha de diferente é que você via que o time lutava, o time tinha uma pegada diferente e assim, diferente de anos anteriores, quando a gente tinha aquele azar de sair gol no final, quando a coisa parecia que dava certo, aí chegava e dava tudo errado. Não, naquele ano o Botafogo fazia gols no último minuto, o Botafogo tinha sorte. O Botafogo estava com o espírito realmente totalmente modificado do que anos anteriores. Então todo mundo tinha confiança de que a coisa iria dar certo. Eu, pelo menos, tinha essa confiança. E naquele jogo depois que o Botafogo vai jogar lá na Arena do Grêmio, o Grêmio já classificado para a Libertadores no ano seguinte, já vitorioso na Copa do Brasil, campeão na Copa do Brasil, eu achei que realmente o Botafogo conseguiria sair dali com a vitória e consegue, gol do Bruno Silva, e que nos leva à Libertadores, assim, um desfecho emocionante, perfeito para o botafoguense. Claro que todo mundo queria que a classificação viesse ali perante a sua torcida, mas de qualquer forma foi uma classificação muito especial assim para o Botafogo. Sem dúvida aquilo ali vai deixar muita saudade. Eu fui a todos os jogos e aquele momento para mim em 2016, aquela arrancada de 2016 daqui da Ilha do Governador, que nos leva para ir para toda a América, fazendo jogos inesquecíveis em 2017, derrotando e deixando pelo caminho diversos campeões da Libertadores. Aquele momento para mim vai ser completamente inesquecível e é mais um capítulo muito especial na história do Botafogo.